você está vendo aqui o convidado de hoje, retorna aqui no programa, o psicólogo camaquense Enio Júnior. Olha, há pouco tempo atrás ele esteve participando e foi uma entrevista bacana, né? Porque a gente conseguiu explicar para as pessoas o que é a hipnose, né? Tirar alguns mitos, né? Mostrar para que ela serve. E muitas pessoas mandaram mensagens para cá elogiando, né? Para conseguir entender um pouco melhor como funcionam todas essas técnicas. E eu quero agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui conosco, para a gente falar sobre mais um assunto que eu tenho certeza que os nossos telespectadores irão gostar de acompanhar no dia de hoje. Obrigado pela presença, pelo convite também, né? De mais uma vez estar participando e colaborando com a informação para que a gente possa também não só desenvolver as informações do cotidiano, mas também para a vida, né, Gil? Então, obrigado pelo convite para retornar aqui. Bom, existe um termo que está sendo muito utilizado em diversas redes sociais. Na internet você encontra muitos artigos sobre isso. E como nós conversávamos previamente, existe até um artigo que fala sobre pessoas altamente eficazes. Só que quando a gente ouve esse termo, pessoas altamente eficazes, a gente fica um pouco na dúvida. O que isso representa? O que é uma pessoa altamente eficaz? Bom, há muito tempo a gente vem estudando o comportamento, né? Mas antes disso, acho que é importante a gente poder relacionar como a gente gerencia as nossas emoções, né? E a gente vê claramente como a gente é facilmente manipulado pelas emoções, né? O quão isso é importante na nossa carreira, muitas vezes, né? Esse gerenciamento. E com muito afinco, né, tem bibliotecas, né, inúmeras literaturas que trazem essa relação como manejo, né, como uma forma da gente poder liderar, a gente possa ser mais efetivo e eficaz, né, no ponto de vista de desenvolver liderança, né, de desenvolver empatia, de desenvolver a coerência no argumento e principalmente tomar iniciativa. Então, quando a gente vê uma conjuntura de palavras dizendo para nós altamente eficazes ou pessoas altamente eficazes, a gente vê logo como é que eu consigo ser mais eficaz no amanhecer, né, no desenvolvimento do próprio trabalho, nas relações, nos vínculos de amizade. Tudo isso faz com que a gente veja, eu estou fazendo o suficiente ou estou fazendo o melhor, né? Então, a gente vê que essas bibliografias que trazem muitos manejos e ferramentas de gestão de comportamento, principalmente, nos remete, né, a informações que vai muito além do nosso clichê, do nosso comportamento de fazer o certo, do sim ou não, do quero ou não quero, né? Então, acho que essa é a grande profundeza da gente poder se desenvolver muito melhor, Gil. Bom, então dá pra gente dizer que essa pessoa altamente eficaz é aquela pessoa que ela busca o seu melhor em todas as circunstâncias. Obviamente que não é uma pessoa perfeita, porque não existem pessoas perfeitas, cada um tem as suas particularidades, mas, enfim, essa pessoa, ela busca o seu melhor quando ela levanta pela manhã, quando ela vai para o trabalho, quando ela chegar nesse trabalho, ela vai tentar fazer o melhor de si para dar o rendimento para a sua empresa ou para a empresa onde ela trabalha. Quando ela retorna para casa, ela tenta fazer o seu melhor dentro do convívio familiar. Dá pra gente dizer que seria uma pessoa mais ou menos assim. Perfeito, perfeito. Isso contempla parte de uma parte do desenvolvimento, né? Eu acho que para resumir um pouco desse comentário, eu vou explanar um pouco de uma das literaturas mais incríveis das últimas décadas. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Propriamente, estamos falando de pessoas que trazem uma eficácia na sua vida. O legal é que quando o Dr. Stephen Covey, né, que é o idealizador dessa proposta, lá em meados de 1970, ele foi convidado, né, a participar de um estudo de pós-doutorado. Então ele recebeu esse convite, uma grande oportunidade, né, para falar sobre o sucesso. E quando a gente, Gil, começa a pensar sobre o sucesso, logo a gente vê uma pessoa rica, né, uma pessoa que tem tantos mil seguidores, por exemplo, nas redes sociais, mas não se baseia somente numa pessoa que tem essas aquisições. E ele se colocou muito na época sobre sair da bolha, por exemplo, né? Pensar fora da caixa. Quando ele colocou essa performance de falar sobre o sucesso, ele pensou muito claramente, eu vou sair para pesquisar. Então ele colheu cerca de 200 anos de literatura
de desenvolvimento de pessoas, que trouxeram muitos legados. E ele trouxe, nesses 200 anos, parte das suas literaturas, principalmente as orientais, que o sucesso era digno de uma pessoa que tinha um bom caráter, que tinha um objetivo claro da sua vida e que priorizava aquilo que era mais importante. Logo após, principalmente nas literaturas ocidentais, trouxe uma visão mais clara de que o sucesso para essa cultura ocidental era uma pessoa que tivesse muita influência, uma pessoa que tivesse um desenvolvimento de empatia muito amplo, né, e que soubesse trabalhar em comunhão. Logo, ele percebeu que haviam aí, então, duas dimensões de sucesso. Uma pessoa que era super bem resolvida nas suas particularidades e outra pessoa que era conhecida como uma vitória pública, uma pessoa de sucesso público. E ele pensou, como é que eu vou agregar isso então? Então, quando ele pensou os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Gil, ele literalmente pensou como eu vou agregar esses hábitos, né, em um estudo que possa trazer legado para grandes gestores, CEOs, diretores, pessoas da sua vida particular que pudessem trazer esse desenvolvimento. E ele pensou, se eu não deixar esses hábitos juntos, não terá eficácia. Então ele pensou no 7º hábito. E o 7º hábito se chama afinar o instrumento, em que ele coloca a roda girando dentro desses 6 hábitos. Então, para que a gente possa conhecer, que eu acho que essa é a grande sacada, quais são esses 7 hábitos então? Por que não 10, por que não 15, por que não 20 hábitos? Os 7 hábitos justamente diz, dentro de uma divisão de 2 partes. A primeira parte, conhecida como vitória particular. E essa vitória particular só depende de mim. Eu vou te dar um exemplo claro. Uma pessoa que desenvolve o hábito da proatividade, por exemplo, Gil, entende que ela precisa seguir alguns princípios. E esses princípios significam como ter uma boa escolha, saber escolher, que é diferente de decidir. Uma pessoa que tem respeito sobre a escolha que toma e uma pessoa que tem iniciativa, por exemplo. Se a pessoa agrega esses princípios sobre esse conceito do hábito de ser proativo, e quando eu falo de proativo, eu não falo de motivação, eu falo sobre iniciativa, de fazer aquilo que ninguém precisa pedir, por exemplo, né? E logo a gente entende que essa vitória particular contempla o primeiro hábito. O segundo hábito é quando a gente enxerga um objetivo claro em mente. O que eu espero do resultado? O que eu espero atingir, por exemplo, deste momento aqui com vocês? Com quem está em casa, com quem está na internet assistindo. O que eu espero atingir? Eu quero atingir X legado. Ok, então eu sei qual é o meu ponto final. E o terceiro hábito, que contempla, então, fecha a primeira parte, que é a vitória particular, que só depende de mim, significa priorize o que é mais importante. E é justo, para o que é mais importante não vire urgente depois. Né? Quando a gente fica afobado, não deu tempo de arrumar uma mala, né? E eu fiquei enredado em fazer alguma coisa, quando vê, a gente não contempla muito bem essas importâncias. Então, os 3 primeiros hábitos, ser proativo, um objetivo claro em mente e priorizar o que é mais importante, fecha a minha vitória particular. O curioso, Gil, por que é conhecido como vitória particular? Porque só depende de você. A menos que você entregue para alguém escolher por você, fazer os seus planos e priorizar aquilo que é mais importante na sua vida, você é detentor desse comando. Tá? O outro lado significa a vitória pública. E a vitória pública diz justamente, né, de você praticar um ganha-ganha com coerência, né, um princípio de você ter uma boa consideração de empatia, uma boa escuta e também saber ter habilidade e vontade de falar. Eu posso buscar um ganha-ganha em alguma circunstância, né? Atribuir a compreensão de escutar primeiro, ter a intenção de escutar primeiro e depois falar. A gente já vê que muitos pais já educaram seus filhos há 20, 30 anos atrás, sabendo a hora de falar. E a gente já vê que isso já existia há muito tempo, né? E o sexto hábito é a gente poder saber trabalhar em grupo, o que é cria sinergia. Logo, então, Stephen Covey elegeu, dentro desses 200 anos de estudo, cerca de 6 hábitos
Ser proativo, objetivo em mente, priorizar o que é importante. Saber trabalhar em ganha-ganha, praticar a empatia e coerência e trabalhar em grupo. Agora ele pensou a respeito como é que esses hábitos podem trabalhar simultaneamente. Ele elegeu então o 7º hábito, que é fazer a roda girar, no sentido de afine o instrumento. O hábito parece meio curioso o nome do afine o instrumento, mas ele tem uma certa coerência, por quê? Se a gente vê uma banda tocando, um cantor ou um instrumento sendo tocado, mas não está encaixado, o que normalmente uma banda ou aquele cantor faz? Para, vê o que está acontecendo, afina e retorna, né, ao que está sendo realizado. Então, o afine instrumento é quando a gente está se colocando quais são os hábitos que eu preciso trabalhar melhor para ter mais sucesso e eficácia dentro do meu campo de trabalho, dentro do meu campo de relacionamento, dentro das minhas relações futuras, dentro do meu próprio autoconhecimento. Faz sentido para a gente poder agregar que esses hábitos não precisam seguir essa ordem? Porque eu nunca sei quando eu vou ser empático, quando eu vou precisar tomar uma boa iniciativa, né, e quando eu vou reservar um tempo para eu recarregar minha energia. Bom, interessante que nesses hábitos todos a gente pode perceber pelos primeiros que você citou, os primeiros da lista, que ele nos traz como referência manter o foco. Sim. Termos foco em alguma coisa e manter o foco, principalmente quando você fala, né, em ver aquilo que é preciso e não fugir desse foco em meio do caminho, né? Daqui a pouco saber o que realmente é importante para manter aquele meu foco. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar os últimos hábitos que você citou, ele também cita que não podemos abandonar o nosso emocional. Sim. Precisamos ser empáticos com os outros e tudo mais, saber trabalhar em grupo, tudo isso engloba essa questão das nossas emoções também. Claro, e por isso que é muito importante esse gancho que você está trazendo, Gil. No ponto de vista corporativo, vou trazer uma curiosidade, a revista Exame, se não me engano, em 2017, fez uma pesquisa. E essa pesquisa, ela contemplou grandes gestores, né, a nível mundial. E ele colocou, de 100% dos seus funcionários, 70% são demitidos pelo comportamento. Não pelo grau de instrução, nem porque aquele colaborador chegou no gestor dele e disse, olha, eu quero fazer uma especialização nessa área. Olha, fulano, se você fizer nessa área, eu vou ter que demitir porque eu não posso te pagar esse valor que você vai valer depois. Dificilmente a gente escuta isso, né? Mas facilmente a gente vê assim, olha, você será demitido pelo seu comportamento, pelo mau cumprimento da sua tarefa, né? Por você não ter um foco, por você não entregar um resultado desejado. Enfim, é a nossa relação de atitude. Então, quando você fala sobre foco, esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, trabalha muito o poder da escolha, delimitar um objetivo, entender o que é importante, o que é urgente e o que eu posso fazer para que o importante não vire urgente. Entender que uma vitória pública significa eu olhar para as minhas relações e ver, nossa, que bacana, eu estou bem com os meus amigos, nossa, eu preciso ligar para o fulano, faz tempo que eu não falo com ele. Isso, às vezes, isso traz um conforto que é só nosso, né? Então, quando a gente entende que uma vitória particular dependa de mim e uma vitória pública eu preciso de pessoas à volta para que eu também me desenvolva, é facilmente eu entender também, Gil, que dentro do campo corporativo, quanto também no campo social, muitas pessoas que têm um alto grau de desenvolvimento seu, de boas escolhas, um objetivo claro em mente e prioriza o que é mais importante, nem sempre tem muito bem desenvolvido as suas relações. Às vezes falta um pouco de empatia, falta um manejo de trabalhar em grupo, né? Como também pessoas que se doam, se dedicam muito às suas relações, às vezes abdicam, né, o fato do foco, do plano, um plano gestor da sua vida, do seu mês, do seu dia, né? E aquilo que se torna mais importante para ele, mas mais importante são as minhas relações, às vezes eu deixo isso. Então, o que é necessário no 7º hábito? Esse equilíbrio. Quando há um equilíbrio de que eu não perca tanto na minha vida particular ou no meu trabalho, mas que eu também tenho um manejo mais claro das minhas relações, a gente vê assim, nossa, Aine, como é complexo trabalhar o conhecimento humano. Com certeza. Neste material dos 7 hábitos, só a critério de curiosidade, é a 5ª vez que eu leio esse livro. Nenhuma das vezes a leitura foi igual, sempre tem um ganho diferente, né?
Mas o legal e o bacana desse desenvolvimento é que não é um livro de autoajuda. Cerca de 23 milhões de cópias já foram vendidas ao longo de 1986, que foi a sua primeira publicação, até os dias de hoje. Tem outras publicações como resenhas do material, mas esse livro é um livro que é quase obrigatório para gestão de vida e gestão de organização, né? Bom, mas aí a gente tem uma questão muito importante que é a proposta, eu acredito, desse livro, é a proposta desses 7 hábitos, que é o autogerenciamento. Só que é algo muito difícil, né? Bom, a gente encontrou quase que uma fórmula para a gente conseguir lidar com com diversas questões. Por mais que nós tivéssemos 12, 15 hábitos que fossem apresentados nesse livro, a gente acabaria muitas vezes esbarrando no autogerenciamento, ou seja, eu encontro fórmulas para conseguir melhorar diversos aspectos da minha vida, porém eu não tenho autogerenciamento suficiente sobre isso, de saber como lidar com essas questões. É importante a gente poder entender, quando você traz essa indagação, um desafio. Eu proponho, na verdade, um desafio. Experimente adotar um hábito por semana. Nossa, essa semana eu vou trabalhar o meu objetivo em mente. Meu plano, meu GPS sou eu. Né? Eu vou trabalhar o meu objetivo em mente. O meu ponto de chegada é aqui. Como eu quero terminar meu dia, quando eu quero terminar minha manhã, quando eu quero terminar na minha semana. Então, o meu objetivo em mente é esse. Pratique um determinado hábito por uma vez por semana e você veja que resultados imediatos você já atinge. O que é difícil muitas vezes é propriamente o desenvolvimento do hábito. Porque exige de nós um certo sacrifício, né, de quebrar paradigmas. Até porque a gente entende que quando nós modificamos um hábito, este que existia é substituído por outro. A gente viu na pandemia, muitas vezes, algumas coisas que a gente não tinha o costume de fazer, a gente começou a ter a postura de adotar outro comportamento. E a gente sentiu falta, depois que terminou a pandemia, de recolocar aquele hábito que antes já havia. Olha como isso é tão automático na nossa rotina. Eu trago uma frase de um grande filósofo, Aristóteles, que diz o seguinte: a excelência de um hábito é a repetição. Quanto mais repetido for, mais aprendido é. Então, cabe a mim, propriamente, eleger o hábito 1 de escolher mudar uma alimentação, mudar a minha hora do sono, por exemplo. Né? Não é só terminar o dia bem, mas como eu vou fazer para que o meu amanhecer seja melhor. Então, algumas coisas a gente começa a quebrar paradigmas. E paradigmas nada mais é do que o modo de que eu vejo as coisas à minha volta e como eu me coloco. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar como é que o profissional da área da psicologia consegue atuar para auxiliar alguém que está em busca desse tipo de melhoria? A psicologia comportamental, ou psicologia cognitivo-comportamental, trabalha muito com foco de ferramentas e instrumentos comportamentais que auxiliam seus clientes, seus pacientes nesse desenvolvimento. Então, por quê? Quando o pensamento ele é processado, o resultado final é a ação. Logo eu vejo o meu modelo mental, ou seja, a forma de que eu vejo as coisas, altero a maneira que eu atuo sobre elas e obtenho os resultados desejados. É a tríade do desenvolvimento. É como se eu pudesse mudar o meu foco, adotar outro comportamento diferente daquilo que eu já vinha tentando, né, e obter o resultado desejado. Eu gosto de fazer a tríade do desenvolvimento do ver, fazer e obter. É como se fosse exatamente essa tríade. Mude sua forma de ver a mesma situação, adote outras práticas que você não experimentou ainda e veja os resultados que você obtém. Mas isso leva tempo, leva. Mas a gente não está para a busca de perfeição. Né? Nós não queremos também buscar essa blindagem do sofrimento emocional, até porque ele é muito importante na nossa vida. A dor emocional, o sentimento, ele é muito importante, como a alegria também, como a satisfação. Então a gente quer trabalhar esse conhecimento. O conhecimento do eu, comigo mesmo, porque eu sou a minha primeira relação de convivência, e o eu com os demais que estão à minha volta ou a quem eu me relaciono. Então essa é a grande sacada dentro da psicologia, o que isso influencia. Instrumentos comportamentais na mudança de um hábito
quebrando paradigmas e adotando resultados possíveis. Bom, quem está assistindo aí gostou do nosso bate-papo hoje, quer conversar um pouco mais com o Enio Júnior, como é que faz? Pode seguir na rede social, Instagram, @psicoenio.jr, ou pelo contato, né, telefone 51994 151407. E indico essa leitura do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.